questão das demências, os problemas decorrentes das demências, para nós já é uma realidade. Está acontecendo uma pandemia invisível, que nos fala sobre isso. A cada 3 segundos, uma pessoa é diagnosticada com demência. Metade dos casos de demência poderiam não existir se as prevenções fossem adequadamente feitas. Outras pessoas viram para ela e falam: olha, você esqueceu, você já me contou esse caso mais de uma vez e não está percebendo e tudo. Isso aí acende um alerta. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 2 milhões de pessoas convivem com Alzheimer no país, o que equivale a 8,5% dos brasileiros com 60 anos ou mais. Ainda de acordo com o órgão, quase metade dos casos poderia ser prevenida. A prevenção é um dos temas do programa de hoje. Afinal, estimativas indicam que até 2050 não serão mais 2, e sim 6 milhões de pessoas com demências no país. Nós não estamos aumentando a demência de uma forma geral, como se ela fosse algo que estivesse contaminando ou transmitindo entre as pessoas. Isso não está acontecendo. A demência ela aumenta porque a população envelhece. Então, por exemplo, agora recentemente o que se discute, a própria perda auditiva não corrigida, ela pode levar ao isolamento social e pode agravar um quadro cognitivo, levando a pessoa a desenvolver uma demência. Tudo que é bom para o seu coração é bom para o seu cérebro. As pessoas já sabem que para o coração ter saúde cardíaca, a gente tem que controlar a pressão alta, tem que controlar a diabetes, né, a taxa de açúcar no sangue, né, tem que controlar colesterol, fazer atividade física, não fumar. E aí tem outras coisas muito importantes, por exemplo, consumo moderado de álcool. A baixa escolaridade, então pessoas que receberam estímulo escolar reduzido ou não receberam de forma adequada, elas têm pouca reserva, elas desenvolveram poucas conexões cerebrais. A população idosa é aquele grupo social que é o mais analfabeto do país. A gente fala da questão da alimentação, então a gente sabe que muitas pessoas idosas vivem com muito pouco e com uma condição que muitas vezes a família não consegue sustentar. Então todo mundo acaba se alimentando mal. A gente pode fazer atividades intelectuais, a gente pode estar engajado em atividades sociais de relacionamento com as outras pessoas. Por exemplo, através de grupos, associações, trabalho voluntário, né, rodas de conversa, muitas coisas que as pessoas podem usar dos seus gostos e preferências para estarem integradas na comunidade. Se uma pessoa quer viver e ter uma velhice saudável, ela precisa se sentir útil. Porque às vezes as pessoas perguntam, isso virou até anedótico quando a gente fala, qual o exercício que eu faço? Palavra cruzada ou caça-palavras? Não, é exercício físico. Existem mais de 100 tipos da doença. O Alzheimer, a demência vascular, a demência com corpos de Levy e a demência frontotemporal concentram a maioria dos diagnósticos no mundo. Embora compartilhem sintomas como perda de memória e alterações cognitivas, cada uma tem causas, evolução e tratamentos distintos. Meu nome é Flávio Luiz Alves de Noronha, sou médico, né, faço atendimento, né, em cuidados paliativos, atendimento domiciliar, atendimento a idosos e principalmente na questão da saúde mental e diagnóstico de demências. E aí, meu irmão, né, o Jorge, a gente estava conversando e aí ele começou a me contar uma história sobre o carro dele, que ele foi arrumar o carro e que tinha que trocar umas peças e tudo mais, até estava tendo coerência a conversa, até que ele começou a ter uma conversa mais infantilizada. Então parecia um menino de 12 anos, 11 anos, um menino da 5ª série contando uma história. E aí aquilo ali me chamou a atenção e aí eu falei assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Fizemos exames de sangue, tomografia, ressonância, e aí a gente conseguiu chegar realmente ao diagnóstico de que realmente ele estava com um quadro de Alzheimer. O início ele é bastante variado. Tem um certo padrão a depender do tipo de demência que a pessoa está desenvolvendo, mas ele pode ser variado e pode iniciar precocemente, antes dos 60 anos. Na época ele estava com 55 anos, né? Então extremamente novo. Hoje a gente sabe
que o Alzheimer ele começa a dar sinais 18 anos antes dele realmente se instalar. É interessante que as pessoas tenham um diagnóstico precoce para elas poderem se programar. É claro que isso tem que ser feito de uma maneira jeitosa, amorosa, acolhedora, mas precisa ser feita. O Jorge, nós sempre vamos saber quem é o Jorge, mas vai chegar um momento que ele não vai saber quem é a gente. E a gente tem que estar preparado emocionalmente para isso. Eu, o Austin, o Ney, o Roberto, o Flávio, o Cris e o Júnior. Perda de força, perda de apetite, lentificação da marcha. Esse tipo de sintoma também tem sido associado ao início precoce de demência. E a pessoa que está caindo ou caiu várias vezes, ela pode estar desenvolvendo um processo demencial e não ter ainda sintomas de memória, por exemplo. Fez ressonância, fez novos exames, viu se era possível fazer uma reabilitação, ele já estava numa fase que não dava para fazer reabilitação. Então, esse processo do diagnóstico e depois a gente, como família, poder fazer todo esse cuidado. É necessário que cada vez mais possamos humanizar esse cuidado, não apenas medicalizar, não apenas reabilitar. Entender que o mais importante é que a pessoa que esteja com a demência, a família, a comunidade que está envolvida com essa pessoa, entenda que todo mundo foi naquilo que era possível, dentro do máximo possível, para garantir a autonomia para essa pessoa. Como eu sou pedagoga, então eu fui percebendo, fui trabalhando com ele algumas questões de, assim, algumas atividades, questionar também, conversar muito com ele. E aí ele passou a ficar lá em casa porque eles se dividiram, né, nos cuidados. Quando a gente está de um lado da mesa, né, eu como profissional, como médico, para poder fazer as orientações, para poder explicar, vamos fazer assim, aquela coisa que a literatura diz que tem que ser feito e como ser feito, e as nossas experiências vividas como profissional, elas são completamente diferentes quando a gente se envolve como família, irmão, cuidador, que aí a gente olha e fala assim, tem que fazer fono? Tem que fazer fono, fisioterapia, atividade física, tem que estar preocupado com aquela alimentação naquele horário certo, né? A questão da higiene. Nós somos 7 irmãos e a gente divide todo esse cuidado e mesmo assim a gente tem essa dificuldade imensa de fazer tudo isso. E também pensar como os cuidados precisam urgentemente ser adequados para os mais diversos territórios. Então, como seria tratar de pessoas com demência que moram numa região rural, ou demências de pessoas idosas que residem em favelas, em cortiços. Então, tudo isso demanda da sociedade o pensar e o construir várias formas de cuidado. Nossa lógica de cuidado precisa mudar. Isso tem sido muito debatido em várias políticas que estão sendo construídas nesse momento. O papel do Estado, o papel da sociedade, da comunidade nesse cuidado. O cara que jogou capoeira, que dançava street dance, que era brincalhão, e que de repente ele desaparece. É um trabalhar constante. E se trabalhar emocionalmente, psicologicamente, para que você não canse e entenda que aquilo é da doença, aquilo não é culpa dele, não é culpa sua, não é culpa do outro. Tem mais ou menos 1 ano e meio que eu venho notando, assim, esquecimentos de coisas corriqueiras recentes do dia a dia. E assim, mas devido à idade, né, ela tem 72, 73. A gente é natural da idade, alguns esquecimentos. Mas até que um dia eu resolvi marcar um compromisso com ela e ela me ligou assim, em 30 minutos ela me fez 3 ligações. E aquilo me acendeu um alerta, as coisas não estão normais. Eu esqueço mais das coisas recentes, né? O passado eu lembro todo. O passado, assim, eu lembro, esqueço que sim. Mas eu acho até melhor. Com medicação, né? Fazendo a fisioterapia, né? A gente tem notado mesmo, né? É uma estabilização. A doença, ela não vai retroagir. Ela só vai, né?
estabilizar, mas continua o avanço, só que mais gradual. E são remédios que o efeito existe, eles retardam a evolução da doença, mas é um efeito modesto, não é que eles impedem a doença de avançar. A doença vai continuar avançando, mas eles botam um pé no freio. E aqui também fica uma percepção nossa que responde muito a tanto a redução dos fatores que vão desencadear muitas vezes o quadro demencial, como também para que esse declínio não seja tão rápido e quem sabe até estagnar um pouco, até que possamos ter respostas mais efetivas de cura. A gente tem que ter essa expectativa de cura. O que eu sabia antes eu faço, né? Agora, a parte quando receita nova que eu procuro, às vezes eu esqueço, assim, me confundo, né? Tava esquecendo muito fogão de gás. É, isso aí, assim. A gente pediu pra ela não mexer. O Brasil está muito atrasado na construção do seu Plano Nacional de Demência, que é uma legislação específica, supraministerial, que integra várias áreas do governo. Existe isso tramitando no Congresso, mas muito lento. Não se tem acesso a tratamento específico no SUS, assim, os centros ainda são muito poucos, existem lugares ótimos, mas são poucos para a população geral. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Alzheimer e outras demências prevê capacitação de profissionais, cuidado baseado em evidências, alinhamento à OMS e ampliação do acesso. Que o país enfrenta desafios como subdiagnóstico e desigualdade no acesso e que o tratamento no SUS busca reduzir danos, estabilizar o declínio cognitivo e melhorar a qualidade de vida, com prevenção a fatores de risco e suporte a familiares e cuidadores. Que elas encontrem no seu território, no seu bairro, município, atividades que para ela também deem prazer. Então, não é um assunto, não é um problema que se resolve apenas na saúde ou na assistência. A família é muito importante, né? Porque antes de ficar sozinha, né? Assim, nesse momento, assim, tem que ter uma pessoa, né? Assim, pra... Eu não tive filho, né? Filho biológico, mas tive essa filha aqui, né? Os números mostram pra gente que, assim, 2/3 das pessoas com demência vai sofrer violência contra a pessoa idosa. Principalmente na modalidade patrimonial, em que as pessoas vão usar os recursos dessa pessoa idosa para coisas que não são para ela. Então, e sem o consentimento dela, sem o entendimento dela. A gente tem, por exemplo, a violência por negligência. As pessoas não serem adequadamente cuidadas. Às vezes existe uma condição de insuficiência social mesmo, as pessoas não têm meios, as pessoas são... O Brasil é um país que tem muita disparidade, tem pessoas miseráveis e às vezes é disso que decorre. Mas às vezes existem os meios e aquele idoso não é cuidado. E a gente tem isso em todas as classes sociais. Eu tive que deixar o emprego porque assim, a cuidadora hoje é muito caro, né? Tem todo o impacto na vida de uma única pessoa, geralmente, que fica sobrecarregada. Eles vieram visitar a senhora, saber como é que a senhora está, se a senhora está bem. A senhora está bem? Tá? Então tá bom. O fato dela ficar acusando as pessoas, né, de roubo, dinheiro, sumiu o dinheiro, ela guardava o dinheiro, não sabia onde que estava, e diziam que A ou B tinha roubado. A gente sentiu a necessidade, né, de trazê-la para cá, vender a casa dela, trazê-la para cá. E de lá para cá só foi assim, cada dia pior, né? Porque ela é muito agressiva, ela tem dificuldade de convivência com as pessoas. Eu sou filha única, tive uma mãe assistente social, muito ativista, muito preocupada com as outras pessoas. E de repente ela começou a ter atitudes muito estranhas. Ela sempre avisou as coisas que fazia, ela não avisava mais. Ela tinha atitudes impulsivas, ela saía sozinha, não avisava. E aí, piorando, eu trouxe ela para cá, ela morou comigo. Isso durou 10 anos, modificou totalmente a minha vida. Mas eu faria tudo isso de novo, porque é
a mãe, né? E ela faria por mim. O que a gente vê atualmente são cuidadores familiares, geralmente uma mulher, que deixou suas atividades, sua vida pessoal, seu trabalho para exercer o cuidado. Então ela sofre consequências pessoais, psicológicas, de saúde física e também de propósito, de planejamento de vida, de carreira. Eu tive que deixar o emprego porque assim, a cuidadora hoje é muito caro, né? Internação para ela é muito difícil devido a essa agressividade dela. Então a gente sofre muito, então a gente faz de tudo para que ela não seja hospitalizada. Porque eu viro assim do lado avesso, entendeu? Pago exames particulares, pago médico para avaliar se precisa realmente ser hospitalizada. Porque a gente não tem plano de saúde, ela não tem plano de saúde. Nós teríamos que ter campanhas públicas permanentes para a própria familiar que não tem informação, quando o paciente tem um surto psicótico de achar que estão roubando, ela não pensar que é contra ela. Não, é uma característica da doença. A pessoa podia até ser má, se não ser uma boa mãe, um bom pai, mas a demência pode aumentar isso. E isso tem que ser tratado medicamentosamente. As memórias que ela tem são aquelas péssimas, né? São aquelas ruins que ela viveu. Muitos municípios não têm instituições públicas, né, nem filantrópicas. Existem instituições privadas que o custo é muito elevado para a maioria das pessoas. E a fila de espera nas instituições públicas é muito grande. Conheci mulheres maravilhosas, com histórias muito dolorosas, e que é importante para a gente ver, para eu ver, que a minha história não era pior. E aí a gente resolveu criar um grupo que era só de mulheres. Coincidentemente, naquele grupo eram só mães, porque, por exemplo, o Alzheimer, que é a doença mais conhecida entre as demências, atinge mais as mulheres. E aí isso aconteceu da gente colocar também o nome coletivo Filhas da Mãe. Foi criar um bloco de carnaval. Uma das primeiras coisas que acontece quando a gente cuida de alguém com uma doença que sem cura é achar que não tem mais direito ao riso. Não, mas a pessoa está ali doente, sofrendo, como é que eu vou me divertir? Nós precisamos nos divertir. Então a brincadeira, a ideia maravilhosa da Cuidadina é da Leandra Lofego, e a gente brinca que a Cuidadina cuida sem remuneração e sem reconhecimento desde a pré-história. E a gente quer que ela seja visível. Essa foto, ele estava no exército. Temos uma foto aqui, nós tiramos uma das viagens nos Estados Unidos. Estamos aqui cuidando de você, viu? E tentando dar o nosso testemunho para as pessoas que têm pessoas que necessitem de cuidados especiais. Vale a pena porque é aquela pessoa que depende totalmente de você. É como uma criança, né? E a gente cuida, dá carinho e amor, fecha os olhinhos quando a gente cuida e está bem cuidado. Graças a Deus. Sempre gostou de ajudar pessoas, né? Nós viajamos bastante. Nós tivemos uma vida junto. E sempre que ele viajava, voltava, era muito amoroso com os meninos, comigo e dedicado, principalmente a Deus. A primeira coisa para tratar a demência é o combate ao estigma, que é assim, o rótulo que foi colocado nessas doenças sobre a qual a gente não pode falar. A gente desmistificar. A própria palavra demência, que para algumas pessoas parece até um xingamento, na verdade é só uma palavra técnica, é o nome da doença, que significa em grego perda da mente. E por que que significa perda da mente? Porque a pessoa que tem demência, ela vai gradativamente desaprender tudo aquilo que ela aprendeu. A gente é casado há 50 anos, 55.
e temos mais 5 anos de noivado e namoro. E aí ele foi diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal. Em 2018 foi que deram o diagnóstico. E aí ele colocou a válvula, fez a cirurgia, colocou a válvula, foi tudo mais ou menos tranquilo no finalzinho de 18. Em 2019 tivemos um ano mais ou menos tranquilo, viajamos 2 vezes para o exterior, não é? Coisas da igreja. E em 2020 fizemos 50 anos de casado, fizemos bodas de ouro, né? Mas na festa, né? Na recepção, no testemunho que demos, né? Na bênção que recebemos, ele falou, mas ele já falou saindo um pouco do assunto, sabe? Muito empolgado. Então ele ficou 2020, que por sinal foi o ano da pandemia, ele ficou assim, um pouco perturbado, sabe? Uma vez ele saiu de casa de madrugada e ficou perdido lá embaixo, o porteiro que me avisou. Nós dividimos os sintomas, que são a capacidade de funcionar das pessoas, em 2 grandes grupos de funcionalidade. Nós chamamos de atividades instrumentais da vida diária, que é o quê? É a capacidade de se autogerir. Então é a capacidade que a pessoa tem, por exemplo, de sair de casa, fazer compra, gerir o próprio dinheiro, de tomar uma condução sozinha, de tomar o próprio remédio sozinha, ou seja, ela consegue gerir a própria vida. Então, capacidades instrumentais. Essas são as primeiras a serem perdidas. E aí ele começou a fazer o tratamento com o Dr. Otávio Castelo, que é o geriatra dele desde então. 2020, aí ele diagnosticou demência. Demência por hidrocefalia. A hidrocefalia teria cura, tem 5% de chance, mas o caso dele não foi. É como se os neurônios fossem sendo destruídos paulatinamente. Quando um diagnóstico de demência é dado, em geral as pessoas se assustam muito, é natural, porque as coisas nunca mais vão ser as mesmas. E geralmente elas vão mudar muito mesmo. O doutor Otávio sempre íamos 2, 3 vezes por ano ou mais, e ele consultava e sempre nos preparava que a demência não é uma doença curável, é uma doença que vai aumentando, para a gente se preparar. Porque antes de você dar simplesmente um remédio, você tem que acolher aquele paciente, você tem que acolher aquela família e explicar, o problema funciona assim, daqui para frente vai ser assim, vocês vão ter que ter tais cuidados, a família vai ter que vão ter tais necessidades para prestar cuidado para essa pessoa idosa. Ele tem uma disfagia muito grande que dá broncopneumonia. Aí trata a pneumonia no hospital, depois vem para casa. Em cada internação decai um pouco as capacidades. Dentro de um hospital, a pessoa idosa ela está exposta ao imobilismo, à imobilidade no leito, ela fica restrita ao leito e ela perde rapidamente massa muscular, massa óssea, pode ter delírio, pode ter desorientações que agravam o seu tratamento, além das infecções. E isso vai levando a uma cascata de eventos que acaba levando a pessoa a perder sua capacidade funcional, sua independência. Então é extremamente importante, por exemplo, que as pessoas possam ter o apoio das associações que fazem grupos de apoio para familiares e cuidadores, como a Associação Brasileira de Alzheimer, né, e associações congêneres, porque ali as pessoas vão receber informação, acolhimento, suporte, para elas darem conta dessa missão de ser cuidador familiar. Isso talvez seja um dos pilares do tratamento. Além disso, a Abras tem desenvolvido trabalhos relacionados à pesquisa, tem se aproximado dessa área, tem reunido pesquisadores para discutir melhores estratégias e traduzido esse conhecimento para a comunidade, para as pessoas que precisam desse conhecimento. Quando eu falava com a minha mãe, ela já muitas vezes deixou de me reconhecer. No final, ela me reconhecia 3 segundos, ela passava o olhar e o olhar brilhava. Eu sabia que ela estava me reconhecendo e depois apagava simplesmente. Ela já não falava mais, não andava, ela não comia, ela usava uma sonda. Porque um bebê, às vezes, antes de 1 ano, ele já pega uma comida e já leva à boca. Isso é um instinto de sobrevivência. Então, esse instinto de sobrevivência é a última coisa que ele vai perder, que é a capacidade de se alimentar. Fala que a pessoa em demência avançada não tem sofrimento por não comer, não tem sofrimento por não beber. Claro que a gente fica com o coração apertado. Então, nós optamos, foi uma decisão meio forte para a gente tomar. E essa decisão também, agora, de não mandar para o hospital, foi a semana passada.
porque no hospital ele ia ter alguns cuidados, mas não mais do que a gente está tendo, e estaria num ambiente frio, UTI, né? A família pode visitar, mas é pequenos momentos, e ele ia provavelmente falecer sozinho no hospital. E aí nós optamos para fazer em casa. Muitas vezes aqui no serviço o que a gente faz é absorver o próprio familiar como paciente também, porque a gente sabe que esse fardo, essa sobrecarga que tem de cuidar de uma pessoa que está perdendo a cognição, que está deixando de ser, em outras palavras, ela mesma, porque ela pode começar a não reconhecer o próprio parente, às vezes de uma relação de 50 anos de casado, por exemplo. Então, o familiar, ele experimenta sim um luto em vida. Isso dá muita tristeza. É um apagamento de ver a pessoa que a gente ama, que não está mais ali, só tem um corpo. E o apagamento da gente também, que leva a gente a pensar na finitude, ter medo que aconteça a mesma coisa. Então estamos esperando em Deus a hora que o Senhor quiser levar. E enquanto isso, cuidando dele com todo carinho, toda atenção, todo o suporte possível em casa. Luiz Alencar faleceu um dia após a gravação da reportagem, aos 82 anos. À família e aos amigos, a equipe da TV Brasil expressa sua solidariedade. Sua trajetória permanece como legado de fé e da virtude de respeito à dignidade do próximo.